Olha, a gente vai voltar a falar, inclusive, sobre o clima de tensão e medo diante de tanta irresponsabilidade com notícias de ataques a escolas em todo o estado, tá? O medo, gente, está tomando conta dos pais que estão ficando em pânico. Estudantes que não estão querendo ir para a escola. Olha, mas diante de tanta desinformação, como é que esses pais devem agir para ajudar os filhos? É sobre isso que eu converso agora com a Aldine Fernandes, que é psicóloga. Muito boa noite para você, Aldine. Muito obrigada pela sua participação com a gente no Cidade. Eu queria já passar a palavra para você, que é especialista no assunto, né? É uma conversa delicada, então oriente os pais que estão assistindo a gente agora. Boa noite, a que estão assistindo. Boa noite, Beatriz. Que bom passo, né, para a gente passar a orientação para esses familiares. Realmente, a que você apresentou de muito pânico, muita preocupação, não só dos familiares, mas dos próprios alunos, né, crianças e adolescentes, da comunidade escolar como um todo. Então, é importante que cada um saiba qual é o seu papel, né, diante desse momento difícil que estamos vivenciando. Então, hoje vamos aí passar orientações para os pais. O primeiro ponto, o que os pais precisam ter em mente é da importância de conversar com a escola primeiramente. Então, antes de conversar com seu filho, procura a escola. De certa forma, se seu filho está estudando nessa escola, é porque existe uma confiança, né? Você se identifica com a proposta da escola, você acredita nessa escola. Então, o ideal é que tenha esse canal aberto de comunicação para você buscar quais são as estratégias da escola de segurança, de acolhimento a esses alunos, de preparação a esses profissionais para lidar em momentos de crise, né, e de resolução de problemas. Então, é importante ouvir a escola primeiro, para que você descarte, né, informações, desinformações, na verdade, e possa passar o melhor para o seu filho. E aí, outra dica para os pais é o cuidado com o que fala na frente das crianças e dos adolescentes. Então, o seu desespero, quanto familiar, ele não vai te ajudar em nada, nem ajudar você, nem o seu filho. Mas, Aldine, eu estou muito desesperado, né? Eu estou muito preocupada, eu estou pensando em não levar meu filho para a escola, e aí eu não tenho como controlar, certo? Mas lembra que você é o adulto, né, da situação. Por mais que você esteja desesperado, preocupado, que é natural, diante de tantas notícias que a gente tem visto, você precisa tentar se acalmar para poder passar essa calma para o seu filho, porque você e seus esperados não vai dar muito certo. Então, às vezes, ficam os comentários, né, Beatriz, entre outras mães, entre familiares, e tudo isso na frente da criança vai causar um pânico ainda mais generalizado, né, um medo ainda mais excessivo e que na hora, na verdade, da resolução de problemas não vai ajudar. Então, o máximo que a gente conseguir controlar, tem que validar o medo da criança, claro, do aluno, de quem está vivenciando, mas ao mesmo tempo ter cuidado com esses excessos de informações, certo? E aí precisa, Aldine, o que é que eu faço como é que eu informo, como é que eu converso com meu filho sobre isso? Às vezes os pais têm uma falsa ideia que evitar falar sobre o assunto vai ajudar, né? E na verdade não é assim. É um assunto que precisa sim ser colocado em pauta, porque eles estão ouvindo, né? Eles estão vivenciando tudo isso. Então, o primeiro ponto é procurar saber, né, o que é que seu filho já sabe sobre o assunto. Então, se ele não tem trazido tantas demandas, tantas dúvidas, não precisa de tantas informações, para que você não cause nele o que ele não está sentindo, né? Mas tenta observar o que é que ele já sabe sobre o assunto antes de poder conversar. E aí, se você Aldine, ajuda, deixa eu ver se pode eu falar. consigo, para a gente conseguir pontuando aqui, para os pais prestarem bem atenção em cada ponto dessa conversa, né? Eu agradeço a oportunidade, porque a Aldine, gente, ela é psicóloga escolar, entende muito desse assunto, tem orientado escolas e também os pais. Ela já falou aí, né, que essa conversa, esse tipo de comentário em casa não deve ser feito na frente das crianças, porque isso reforça esse medo, né, do que já está acontecendo na internet, já se ouve muito sobre isso. Então, em casa, tem que ter cuidado do pai e da mãe, e quando for ter essa conversa, procurar saber primeiro na escola
escola, como é que está o clima, não é isso? Agora, você vinha trazendo a necessidade de conversar com a criança, mas se a criança já chega dizendo, olha mãe, eu estou com medo, eu vi que vai ter dia 20, eu não quero ir para a escola, já ouvi essa conversa hoje, né? Olha, não me mande para a escola, por favor, eu estou com medo, eu estou ficando nervosa, eu fico querendo ir no banheiro chorar. Aí, nessa hora que a criança traz, né, para a vovó, para o vovô, para a mãe, para o pai, esse medo, aí como é que o pai recebe isso? Como é que ali naquela hora ele vai agir e orientar? Certo. Quando a criança traz, né, a gente precisa primeiro tranquilizá-los, né, acalmar o coração e validar o que eles estão sentindo. Então não dá para dizer, deixa de besteira, isso não aconteceu aqui, isso tudo aí é fake news, isso, aquilo, outro. Precisa ser validado o que a criança está sentindo. Se ela está com medo, se ela está assustada, você precisa compreender. Né? Quem não está nesse momento. E aí dizer, né, filho, eu sei que você está com medo, que está assustado diante dessas informações. E aí o que eu estava explicando antes é justamente para você conseguir passar uma confiança maior para a escola. Fique tranquilo. Olha, a mamãe já foi na sua escola, né? Eu já fui na sua escola procurar saber quais são as medidas de segurança. Eles reforçaram o policiamento. Lembra aquela entrada, né? Para entrar na escola vai estar assim, assim, desse jeito. E sempre encorajando, né, a criança, tentando ao máximo tranquilizá-la, entendendo o que ela está sentindo e tentando tranquilizar. Né? Agora que, claro, que a família que não estiver se sentindo à vontade, que estiver muito preocupada e tudo mais, e não quiser levar a criança na escola, fica a critério de cada familiar. Eu acho que tem que fazer muito o que a gente está se sentindo bem fazer, né? Mas com muito cuidado para que não aumente ainda mais, seja feito tudo com muito cuidado para que não aumente ainda mais esse pânico, né? Validar o que está sentindo e tentar acalmar, tranquilizando com base em fatos. Perfeito, que isso é o papel do pai e da mãe, né? É levar essa segurança, porque a gente se espelha no nosso pai, na nossa mãe. Então, ninguém melhor para orientar o filho que está ouvindo boatos lá fora. Mas quando o pai ou a mãe chega, senta e conversa, é nessa pessoa que ele vai acreditar, né? Em quem tem mais proximidade e a confiança diária. Agora, Aldinho, eu queria saber também, para a gente até concluir, quando é que o pai ou o responsável deve procurar uma ajuda especializada, no caso, um psicólogo como você. Como saber se esse medo pode ter virado aí um transtorno, quando isso está atrapalhando no rendimento, na escola? Qual é a hora de procurar realmente o psicólogo? Certo. O que os pais precisam é cada vez mais construírem vínculos com seus filhos, né? Ter tempo de qualidade, ter proximidade, ter toda essa afetividade, esse vínculo de confiança, porque quanto mais próximo você tem seu filho, mais você o conhece. E aí você consegue identificar alterações no comportamento, você conhece o seu filho, você sabe se ele está com falas diferentes, você consegue observar comportamentos de risco, está muito isolado, está apresentando pouca interação, tem tido falas mais extremistas, né? Você conhece os amigos, tem tido excesso de tela. Qual é o conteúdo digital que essa criança está, ou esse adolescente está consumindo? Então, precisa ficar em alerta nesses comportamentos de risco. Está muito isolado, teve alteração na alimentação, no sono. Então, o pai que tem proximidade com esse filho, ele vai conhecer quando houver, né, alguma alteração e vai buscar a ajuda de um profissional. Então, a partir do momento que você, pai e mãe, que estão aí assistindo, não conseguem lidar diante de alguma situação, não tem problema algum. Nós, psicólogos, né, especialistas, estamos aí para isso, para que você busque esse direcionamento tanto para você como para o seu filho. Muito obrigada, Aldine Fernandes, por essas orientações tão importantes, né, gente, no Cidade, nesse momento delicado que o Brasil todo vive, né, não só Alagoas. E tá aí, então, orientações para os pais sobre como agir na frente das crianças e que suporte dar na hora em que o próprio aluno ou aluna vem em casa, chega com esse tipo de comentário, chega aparentando medo. Então, a polícia já falou e os psicólogos reforçam um momento de calma e de tranquilizar esses alunos, porque nada de grave aconteceu por aqui, pelo menos. E mesmo que aconteça, gente, a gente tem que manter a calma, porque
o fluxo escolar continua, as aulas continuam, tem que ter essa normalidade. Ainda que um evento ou outro possa acontecer, a gente não vai parar, né? A vida não para, a escola também não para. O que tem que parar é a violência. E a gente tem que ter a segurança, nós adultos, e passar isso para os pequenos em casa. Então, essas conversas aí em casa, na hora do jantar, na hora do almoço, na frente da criança, não é o ideal, como a Aldine acabou de explicar, tá bom? Obrigada, Aldine, pelas suas informações e um bom trabalho para você. Agradeço o espaço, Beatriz. Boa noite. Boa noite.